sou Amanda, 32 anos, e ainda não consigo apagar a imagem do meu pai, Richard, parado na porta da casa vitoriana de 1,6 milhão de dólares da minha avó, Eleanor, com o rosto frio enquanto a empurrava para a tempestade furiosa. A camisola dela já estava encharcada, e seus olhos suplicantes encontraram os meus quando cheguei para testemunhar aquele horror. Apenas 3 semanas depois, ela se foi. Nenhum de nós estava preparado para o que aconteceu na leitura do testamento, muito menos meu pai. O silêncio que se instalou na sala quando o advogado de Eleanor revelou seus últimos desejos foi ensurdecedor. Antes de me aprofundar nesta história de partir o coração, de onde você está assistindo hoje? Curta e inscreva-se se você já presenciou uma traição familiar ou quer proteger seus entes queridos de situações semelhantes. Os sinais de alerta que não percebi podem ajudar a salvar alguém de quem você gosta. A vovó Eleanor não era apenas minha avó. Ela era minha confidente, minha professora e minha maior apoiadora. Nossas visitas de domingo eram sagradas, uma tradição que mantivemos desde que eu tinha idade suficiente para provocá-la por sua famosa torta de maçã. O segredo está na paciência, ela dizia, tanto sobre assar quanto sobre a vida. Quando me formei na faculdade, ela estava lá, radiante, na primeira fila. Quando meu casamento desmoronou, 3 anos atrás, sua cozinha aconchegante se tornou meu santuário enquanto eu me recompunha com xícaras de chá e sua sabedoria gentil. Família é a coisa mais preciosa que temos, Amanda, ela me dizia. Não se trata do sangue, mas de quem está ao seu lado quando as tempestades chegam. Nunca imaginei que meu próprio pai seria o único a empurrá-la para uma tempestade de verdade. O relacionamento do meu pai com a avó Eleanor sempre foi tenso. Minha mãe costumava dizer que eles eram muito parecidos, teimosos e orgulhosos. Mas eu sabia que havia mais por baixo da superfície. Havia uma frieza na maneira como meu pai falava da mãe, um distanciamento que se acentuou depois que meu avô Thomas faleceu, 5 anos atrás, deixando Eleanor viúva. Comecei a notar mudanças há cerca de 8 meses. Papai de repente se interessou pelas finanças da vovó, oferecendo-se para ajudar a organizar seus negócios e visitando sua casa vitoriana com mais frequência. A linda casa estava em nossa família há 45 anos, um tesouro de memórias com sua varanda envolvente onde passávamos as noites de verão, a grande escadaria pela qual eu costumava deslizar quando criança e o jardim onde a vovó me ensinou os nomes de cada flor. Seu pai perguntou sobre o meu testamento de novo, mencionou a vovó durante uma de nossas sessões de confeitaria de domingo, suas mãos trabalhando a massa com precisão praticada, apesar dos seus 78 anos. Ele parece muito preocupado com a casa. Diz que o imposto predial está ficando alto demais para eu administrar sozinha. A casa se tornou cada vez mais valiosa à medida que nosso bairro se transformava de classe média em um bairro cobiçado. Imobiliárias vinham circulando, oferecendo negócios à vista que a vovó sempre recusava educadamente. Esta casa não é só madeira e pedra, ela dizia. É onde seu avô e eu construímos nossas vidas, onde seu pai cresceu, onde você aprendeu a cozinhar. Algumas coisas valem mais do que dinheiro. Papai começou a semear dúvidas sobre a capacidade mental da vovó. A mamãe esqueceu a consulta médica de novo, ele mencionava casualmente nos jantares de família. Ela não conseguia se lembrar onde colocou o talão de cheques quando eu a visitei. Pequenos comentários que construíam a narrativa de uma idosa em declínio, apesar da voz esperta e espirituosa que eu via toda semana e que ainda completava as palavras cruzadas do New York Times à caneta. Ela realmente não deveria morar sozinha naquela casa grande, dizia papai, com a voz cheia de preocupação artificial. Todo esse espaço sendo desperdiçado quando ela só usa 3 cômodos. Minha tia Judith e meu tio Philip começaram a concordar, aceitando a avaliação do papai sem questionar. Eu tentava contrariar essas narrativas. Ela me parece perfeitamente bem, eu argumentava, mas era recebido com sorrisos condescendentes. Você só a vê por algumas horas aos domingos, quando ela está no seu melhor, meu pai respondia. Estou lá lidando com a realidade. Minha avó me confidenciou suas preocupações em particular. Seu pai fica mexendo nas minhas coisas e depois pergunta se eu lembro onde as coloquei, sussurrou ela um dia, com a voz levemente trêmula. Será que estou ficando louca, Amanda? Não, vovó, assegurei-lhe, sentindo um arrepio na espinha. Você está esperta como sempre. Mas as sementes da dúvida já estavam plantadas, não apenas na família, mas na própria Eleanor. Percebi que ela ficou mais hesitante, questionando suas palavras e decisões.
O isolamento estava começando à medida que os familiares ligavam menos, acreditando nas histórias do meu pai sobre ela ficar confusa com o excesso de estímulos. Eu deveria ter previsto o que estava por vir. Eu deveria ter feito mais. O primeiro terremoto em nossa família aconteceu em uma noite quente de maio. Papai convidou todos para jantar na casa da vovó, o que era incomum, já que ele costumava evitar reuniões familiares. A sala de jantar vitoriana estava lindamente decorada com porcelanas e copos de cristal da vovó, aqueles que ela só usava em ocasiões especiais. Depois da sobremesa, papai brindou com um copo e se levantou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Tenho um anúncio a fazer, disse ele. Mamãe e eu estamos discutindo o futuro dela e tomamos algumas decisões para garantir seu conforto e segurança. A avó pareceu confusa, com o garfo parando a meio caminho da boca. A Eleanor generosamente decidiu me transferir à casa, continuou o pai, com suavidade. Na idade dela, o fardo de manter esta propriedade é simplesmente demais. Assim, ela pode aproveitar seus anos dourados sem preocupações, enquanto permanece em sua casa. A sala ficou em silêncio. Olhei para a vovó, cuja expressão havia passado de confusa para aflita. Richard, não foi isso que você disse, ela interrompeu, com a voz estranhamente baixa. Você me disse que era um documento fiscal para me ajudar a economizar dinheiro com o IPTU. O sorriso do pai se estreitou. Mãe, nós conversamos bastante sobre isso, lembra? O advogado explicou tudo antes de você assinar. Ele puxou uma pasta e retirou vários documentos autenticados com a assinatura trêmula da vovó no final. Está tudo legal e correto. A casa agora está no meu nome, mas nada muda para você. Minha tia Judite assentiu em aprovação. Faz sentido. É para o seu bem, mãe. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Vovó, era isso que a senhora queria? Perguntei diretamente. Antes que ela pudesse responder, papai interrompeu. Amanda, isso não é problema seu. É entre mim e a mamãe. Depois do jantar, encontrei a vovó na cozinha, com as mãos tremendo enquanto lavava a louça que normalmente deixaria para amanhã. Eu nunca quis assinar a minha casa, ela sussurrou, com lágrimas nos olhos. Ele trouxe um tabelião e uma porção de papéis. Disse que era para evitar o inventário e economizar em impostos. Eu confiei nele. Eu estava ajudando-a a secar os copos de cristal quando papai apareceu na porta, com o rosto sombrio ao perceber o que estávamos discutindo. Então, você está virando ela contra mim agora? Ele disparou. Ninguém está colocando ninguém contra você, respondi. Mas a vovó disse que não entendeu o que estava assinando. O que se seguiu foi a discussão mais acirrada que eu já presenciei entre elas. A voz do pai ficou mais alta, e sua fachada de filho carinhoso desapareceu completamente. Você está ficando senil? Gritou para a mãe. É exatamente por isso que eu precisava assumir o controle. Você não consegue mais cuidar dos seus próprios assuntos. A avó se endireitou, com a dignidade intacta apesar das lágrimas. Esta é a minha casa, Richard. Você me enganou. O rosto do pai se contorceu de raiva. Sua casa? A casa que você sempre amou mais do que a mim. A casa para a qual você e o pai nunca acharam que eu fosse bom o suficiente. Velhos ressentimentos vieram à tona, décadas de amargura transbordando. Então veio a ameaça que me fez gelar o sangue. Desafie isso e eu vou te declarar incompetente tão rápido que sua cabeça vai girar. Você vai passar os seus últimos anos na casa de repouso mais barata que o Medicaid cobrir. Tentei intervir, mas meu pai voltou sua fúria contra mim. Fique fora disso, a menos que você também queira ser cortado. Eu nunca tinha visto esse lado do meu pai antes, calculista, cruel e completamente irreconhecível. 3 dias depois, chegou o momento que jamais esquecerei. Eu estava dirigindo para a casa da minha avó durante a pior tempestade que tivemos em anos. Liguei para ela o dia todo sem resposta, com uma sensação de pavor crescendo a cada toque sem resposta. Ao entrar na garagem, com os faróis iluminando a fachada vitoriana encharcada pela chuva, vi-os na varanda. Papai empurrava a vovó porta fora, com a camisola já encharcada e uma pequena mala de viagem nas mãos. Você não pode fazer isso, ouvi-a gritar enquanto saía correndo do carro, a chuva imediatamente encharcando minhas roupas. Por favor, deixe-me levar meus álbuns de fotos e minhas joias, Richard.
Aquelas eram as pérolas da sua avó. A casa e tudo que há nela são meus agora, respondeu papai friamente, bloqueando a porta. Você deveria ser grato por eu não ter prestado queixa pela prata que você tentou roubar. Cheguei aos degraus da varanda e escorreguei na madeira molhada. Pai, para com isso. O que você está fazendo? Ele mal olhou para mim. Cuidando de uma situação que deveria ter sido resolvida anos atrás. Ela é problema seu agora. Com isso, ele entrou e trancou a porta, deixando sua mãe de 78 anos parada na chuva torrencial, sem teto. Ajudei a vovó a chegar ao meu carro, com o corpo tremendo de frio e choque. Eu só queria minhas fotos, ela repetia sem parar. As do Thomas, as suas quando bebê. Elas não valem nada para ninguém além de mim. Naquela noite, levei a vovó para o meu pequeno apartamento de um quarto. Dei ela minha cama e fiquei no sofá, ficando acordado, ouvindo seus soluços abafados através da parede fina, sentindo-me completamente desamparado. Na manhã seguinte, a campanha do pai começou para valer. Ligações e mensagens de texto para familiares retratavam uma idosa tendo um colapso mental, fazendo acusações absurdas e se tornando um perigo para si mesma. Amanda sempre foi bondosa, disse ele. Mamãe a manipulava com lágrimas e confusão. Os médicos concordam que ela precisa de supervisão profissional. Não havia médicos, nem avaliações, apenas as palavras do papai contra as nossas. E, de alguma forma, a versão dele era a que a maioria da família acreditava. Na primeira semana após o despejo, a vovó pareceu encolher fisicamente. Sua postura alta e digna deu lugar a um andar curvado e incerto. O brilho em seus olhos azuis diminuiu. Ela passou horas olhando pela janela do meu apartamento, para nada em particular, mal tocando nas refeições que eu preparava. Sinto muito por ser um fardo, ela dizia sempre que eu lhe garantia que ela poderia ficar o tempo que precisasse. Meu apartamento não foi projetado para 2 pessoas, especialmente sendo uma delas uma senhora idosa acostumada a espaço e privacidade. Conseguimos nos virar criando rotinas cuidadosas, horários para ir ao banheiro, espaços designados para nossos poucos pertences, períodos de silêncio quando eu trabalhava em casa. Tirei 2 semanas de licença família emergencial do meu trabalho no Memorial Hospital para ajudar a vovó a se estabilizar. Minha supervisora, Sandra, foi compreensiva, mas preocupada. Assuntos familiares podem levar mais tempo do que você imagina para resolver, alertou ela. Não esgote seus recursos tão rápido. Um conselho sábio que eu não podia me dar ao luxo de seguir. A vovó precisava de mim agora. Tentei de tudo para animá-la, levar para casa suas sobremesas favoritas, encontrar filmes antigos que ela adorava em serviços de streaming e até imprimir fotos de reuniões familiares do meu celular para substituir os álbuns trancados em casa. Nada parecia penetrar a névoa da dor e do choque. 63 anos de memórias, murmurou ela certa noite. Todos os cartões de aniversário que você me fez, a bandeira do funeral militar do Thomas, as receitas da minha mãe, tudo guardado como se não significasse nada. Enquanto a vovó descansava, pesquisei advogados especializados em direito do idoso e finalmente marquei uma consulta com Patrícia Goldstein, cujo escritório ficava a 30 minutos de carro. Nos encontramos em um escritório abarrotado, com diplomas cobrindo uma parede e caixas de arquivo empilhadas em outra. O que você está descrevendo é abuso contra idosos, disse Patrícia sem rodeios após ouvir nossa história. Especificamente, exploração financeira e abuso psicológico. Infelizmente, é mais comum do que você imagina, especialmente dentro das famílias. Então, podemos lutar contra isso? Perguntei, com a esperança crescendo. Recuperar a casa dela? A expressão de Patrícia era cautelosa. Possivelmente, mas esses casos são desafiadores. A escritura de transferência parece ter sido legalmente executada com a presença de um tabelião. Teríamos que provar coação ou incapacidade no momento da assinatura, mas houve coação. Ele mentiu sobre o que ela estava assinando, o que se torna uma situação de ela disse a ponto. Patrícia explicou pacientemente, os juízes tendem a analisar provas documentais, avaliações médicas, depoimentos de testemunhas, padrões de comportamento. Temos algo disso? Não fizemos isso, apenas a nossa palavra contra a do papai. E preciso ser franca quanto aos custos, continuou Patrícia. Um caso como este pode custar $20.000 ou mais sem garantia de sucesso.
Saí da reunião com o coração pesado e uma pasta cheia de informações sobre abuso de idosos que me pareceu ao mesmo tempo avassaladora e inadequada. Enquanto isso, meu pai não perdeu tempo em tornar a casa sua. Por meio de amigos em comum da família, soubemos que ele estava fazendo uma grande reforma, arrancando o adorado papel de parede com estampa de rosas da avó, substituindo os acessórios antigos e limpando a desordem, o que significava relíquias e tesouros da família. Ele vai fazer um leilão de espólio no próximo fim de semana. Minha prima Sofia me mandou uma mensagem. Móveis, louças, tudo da vovó. Passei pela casa um dia antes da venda e vi os pertences da vovó espalhados pelo gramado como memórias descartadas, o relógio de pêndulo que tocou durante 5 gerações da nossa família, a cadeira de balanço esculpida à mão onde ela amamentou meu pai, as pinturas a óleo feitas pela minha bisavó. Quando confrontei meu pai, parado entre estranhos vasculhando a história da nossa família, sua resposta foi fria. Minha casa, minhas coisas. Se Eleanor quisesse alguma coisa disso, não deveria ter tentado virar a família contra mim. A própria família estava se fragmentando em torno de falhas de lealdade. Papai havia convencido muitos de que a confusão da vovó e minha reação emocional exagerada eram os verdadeiros problemas. Recebi menos convites para reuniões familiares. As conversas diminuíam quando eu entrava na sala. Seu pai diz que você sempre teve ciúmes do relacionamento dele com Eleanor, disse minha tia Judite durante um telefonema desconfortável. Que você está tentando controlar os bens dela sozinho. O isolamento foi estratégico e eficaz. A cada dia que passava, nossa rede de apoio diminuía. Mas então veio nossa primeira pequena vitória. Enquanto ajudava a vovó a separar os poucos pertences que ela havia conseguido levar antes do despejo, encontrei um pequeno diário com capa de couro guardado em sua mala de viagem. Lá dentro, com sua caligrafia meticulosa, havia anotações datadas documentando o comportamento do meu pai nos últimos 6 meses. 15 de outubro, Richard pediu para ver meus extratos bancários novamente. Quando perguntei o motivo, ele ficou agitado. Mais tarde, notou que meu talão de cheques havia sido movido da mesa para o balcão da cozinha. 3 de novembro, $500 sumiram da minha carteira. Richard sugeriu que eu poderia ter pago uma conta e esquecido. 20 de dezembro, Richard trouxe o amigo Charles, me fez perguntas estranhas sobre o ano, quem era o presidente. Mais tarde, ouvi os dois discutindo sobre declínio cognitivo. O diário era uma mina de ouro de anotações contemporâneas, evidência de uma campanha calculada para minar a confiança da avó e manipular suas finanças. Ainda mais chocante foi a anotação do dia anterior à assinatura do documento. Richard veio com a tabeliã Susan, muitos papéis. Quando tentei lê-los, Richard disse que estávamos com pressa. A tabeliã tinha outro compromisso. Disse que os papéis eram para reduzir o imposto sobre herança e evitar complicações no inventário. Nunca mencionou a transferência da casa. Vovó, por que você não me contou que estava escrevendo este diário? Perguntei. Ela pareceu envergonhada. Achei que talvez eu estivesse imaginando coisas, que talvez o Richard estivesse certo e eu estivesse ficando confusa. Não queria te preocupar se o problema fosse só a minha mente falhando. Com determinação renovada, entrei em contato com Patrícia novamente. O diário não era uma prova definitiva, mas era um começo. E quando entrei em contato com Sofia, uma imagem mais clara da manipulação metódica do meu pai emergiu. Ele não tinha como alvo apenas a vovó, ele vinha construindo uma narrativa falsa por toda a família. Pela primeira vez desde aquela noite terrível na chuva, senti uma ponta de esperança de que a verdade pudesse vir à tona. Na terceira semana em que a vovó morou comigo, estabelecemos um ritmo que parecia quase normal. Ela estava recuperando um pouco do seu ânimo, chegando a se oferecer para me ensinar a maneira correta de passar camisas quando me pegou alisando umas pressas com a chapinha antes do trabalho. Encorajada por sua melhora, organizei uma pequena reunião familiar na casa maior da minha prima Sofia. O objetivo declarado era discutir as preocupações da família com o bem-estar de Eleanor, uma linguagem neutra que eu esperava que atraísse até mesmo aqueles que estavam do lado do pai. Sofia preparou sanduíches e chá, arrumando sua confortável sala de estar com assentos suficientes para os 7 membros da família que haviam concordado em comparecer. A avó vestiu-se cuidadosamente com uma das poucas roupas que lhe restavam, um vestido azul marinho que, felizmente, estava na sua mala de viagem. Estou nervosa, Amanda, confessou ela enquanto dirigíamos para a casa da Sofia. E se eles não acreditarem em mim?
Só diga a sua verdade, assegurei-lhe, apertando sua mão. Os registros do diário, a cronologia dos acontecimentos, tudo fala por si. Estávamos arrumando as cadeiras quando a campainha tocou. Sofia atendeu, e sua inspiração profunda me fez olhar para cima. Lá na porta estava papai, sem ser convidado e inesperado, com um homem de terno caro carregando uma maleta de couro. Ouvi dizer que havia preocupação com os cuidados da minha mãe, anunciou papai suavemente, entrando como se fosse o dono do espaço. Como filho dela, achei que deveria estar presente. Este é Gerald Hoffman, nosso advogado de família. Nosso advogado de família? Eu nunca tinha visto esse homem antes. A dinâmica da reunião mudou instantaneamente. Os familiares que pareciam abertos a ouvir o lado da vovó agora estavam sentados, rígidos, trocando olhares desconfortáveis. Papai assumiu o controle da conversa antes mesmo de ela começar. Antes de começarmos, acho importante que todos vejam isso. Ele acenou para Gerald, que tirou um documento da pasta e começou a distribuir cópias. Esta é uma avaliação médica profissional da minha mãe, realizada na semana passada. Peguei uma cópia e a examinei, incrédula. Descrevi Eleanor Mitchell como portadora de comprometimento cognitivo moderado a grave, com ideação paranoica e confabulação de eventos. A assinatura do médico na parte inferior pertencia a alguém chamado Dr. Andrew Phillips, um nome que eu nunca tinha ouvido antes. Isso é ridículo, eu disse. A vovó nunca viu nenhum médico chamado Phillips. Isso é mentira. A expressão do pai permaneceu calma, sensata, o filho atencioso preocupado com o declínio da mãe. Amanda, eu sei que é difícil aceitar. A mamãe foi avaliada no Centro Médico Lakeside na terça-feira passada. Você não foi informada porque, francamente, você ter facilitado os delírios dela se tornou parte do problema. Virei-me para a vovó, que parecia tão chocada quanto eu. Vovó, a senhora viu esse médico? Ela balançou a cabeça. Não, eu estive com você todos os dias. Nunca fui a nenhum centro médico Lakeside. Papai suspirou dramaticamente. Entendeu o que eu quis dizer? Ela nem se lembra da avaliação. É exatamente por isso que fui forçado a tomar medidas mais drásticas. Ele acenou novamente para Gerald, que mostrou outro documento. Entrei com um pedido de tutela da minha mãe. A audiência é na semana que vem. A sala explodiu em conversas confusas. Tutela, isso daria ao pai controle total sobre todos os aspectos da vida da avó, suas finanças, seus cuidados médicos, onde ela morava, até mesmo com quem ela podia se encontrar. Isso é abuso de idosos, gritei por cima do barulho. Ele está manipulando todos vocês. A vovó mora comigo há semanas. Ela nunca viu esse médico. A voz do pai cortou o caos, uma calma mortal. Amanda, sabemos sobre o diário. Sabemos que você tem ensinado a mamãe a escrever entradas falsas. Temos as mensagens de texto. Meu sangue gelou. Que mensagens de texto? Gerald apresentou cópias impressas das mensagens trocadas entre mim e Sofia, discutindo o diário e nossos planos para o encontro, conversas privadas, de alguma forma interceptadas. Como você conseguiu isso? Perguntou Sofia, com o rosto pálido. O pai a ignorou, dirigindo-se à sala. Minha mãe precisa de cuidados profissionais, não de manipulação da minha filha, que, infelizmente, tem seus próprios problemas emocionais após o divórcio. A audiência de tutela resolverá essa questão legalmente. Foi então que aconteceu. No meio do discurso do pai, a avó, que estava sentada em silêncio, cada vez mais angustiada, de repente agarrou o peito. Seu rosto se contorceu de dor enquanto ela afundava de lado na cadeira. Vovó. Corri para perto dela enquanto ela lutava para falar, com as palavras arrastadas. Alguém ligou para o 911. As horas seguintes foram um borrão de sirenes de ambulância, luzes de pronto-socorro e corredores tensos do hospital. O diagnóstico: um derrame induzido por estresse, de gravidade moderada. A avó foi internada na unidade de terapia intensiva, inconsciente e vulnerável. E ali, no corredor estéril do hospital, veio a próxima batalha. O pai tentou assumir o controle das decisões médicas dela, apresentando-se à equipe do hospital como seu representante legal. Tenho documentos que me autorizam, insistiu ele à enfermeira responsável. Eu também, respondi,
mostrando a diretiva de saúde que a vovó havia assinado anos atrás, nomeando-me como sua representante. Eu aguardava na minha pasta de documentos importantes, graças a Deus. Esta é mais recente e nunca foi revogada. A equipe de gerenciamento de riscos do hospital foi chamada para analisar as reivindicações conflitantes. Após analisar ambos os documentos, eles determinaram que a minha tinha data posterior e parecia válida. Papai ficou furioso, mas temporariamente superou a situação. Enquanto a vovó permanecia inconsciente, usei o computador do hospital para pesquisar sobre o Dr. Andrew Phillips, o suposto avaliador. Ele existia, mas trabalhava principalmente em um consultório particular especializado em documentação para solicitações de seguro, um médico disposto a fazer diagnósticos sem um exame minucioso. As peças estavam se encaixando. Mais perturbador foi o que Sofia descobriu sobre a situação financeira do papai. Usando seu acesso como bancária, ela discretamente investigou registros públicos. Amanda, o tio Richard está se afogando em dívidas, ela me disse em um sussurro no refeitório do hospital. Há várias sentenças de cobrança contra ele, e o negócio dele está à beira da falência. Mas aqui está a parte realmente chocante: ele fez uma hipoteca na casa da vovó no dia seguinte ao da assinatura do contrato. Uma grande hipoteca, $900 mil. O quê? Para que ele precisaria de tanto dinheiro? Sofia olhou ao redor, nervosa, antes de deslizar o celular pela mesa, mostrando uma série de transações de jogos de azar online. Ele tem um problema sério. Estas são as que eu consegui encontrar facilmente. O desespero do meu pai de repente fez todo sentido. Não se tratava apenas de ressentimento ou controle, ele estava financeiramente arruinado e via a casa da avó como sua salvação. Investigações posteriores revelaram uma conexão ainda mais preocupante. A tabeliã que presenciou a transferência da casa, Susan Blackwell, era irmã de Gerald Hoffman, o advogado da família do pai. Uma rápida busca nas redes sociais os mostrou juntos em vários eventos beneficentes com o pai no último ano. Não se tratava de um ato impulsivo de crueldade. Meu pai havia planejado metodicamente tirar tudo da mãe, reunindo uma equipe de facilitadores para ajudá-lo a fazer isso legalmente. À medida que essa revelação se aprofundava, senti as alianças familiares se alterando novamente. Minha tia Judite, que sempre apoiara meu pai, veio ao hospital depois de ver o estado da vovó. Não sei mais em que acreditar, admitiu, com a voz normalmente confiante e vacilante. Richard nos disse que Eleanor estava exagerando para chamar a atenção, mas vê-la assim. Ela parou de falar, olhando para o pequeno corpo da mãe na cama do hospital, conectada a monitores e tubos intravenosos. O tio Philip, companheiro de golfe do meu pai há 20 anos, parou de atender às ligações dele. 2 primos me procuraram para ajudar com as visitas ao hospital. Aos poucos, uma pequena coalizão foi se formando, não o suficiente para virar o jogo completamente, mas o suficiente para me fazer sentir menos sozinho na luta. Papai, percebendo a mudança, intensificou seus ataques. Ele apresentou uma queixa no hospital questionando minha estabilidade emocional e exigindo que a vovó fosse transferida para uma unidade onde ele havia providenciado um tratamento adequado. A segurança do hospital teve que ser chamada quando ele tentou entrar no quarto dela, apesar das restrições de visitação. As linhas de batalha estavam traçadas com mais clareza do que nunca, e a vovó, ainda incapaz de falar por si mesma, ficou presa no meio. O quarto do hospital se tornou meu segundo lar. Combinei de trabalhar remotamente 3 dias por semana, passando todos os momentos possíveis ao lado da vovó enquanto ela perdia e recuperava a consciência. O derrame havia afetado sua fala e a mobilidade do lado direito, mas seu neurologista estava cautelosamente otimista quanto à recuperação com terapia. Fale com ela, as enfermeiras incentivaram. Ela provavelmente consegue te ouvir mesmo quando parece inerte. Então, eu conversei. Li seus poemas favoritos, descrevi a mudança de estação do lado de fora da janela dela e a lembrei de memórias felizes da infância. Às vezes, eu a pegava me observando com olhos claros e lúcidos, que me diziam que ela entendia tudo o que acontecia ao seu redor. No 6º dia, ela pronunciou suas primeiras palavras desde o derrame. Amanda, sussurrou, com a voz rouca de desuso. Minha menina forte. Comecei a chorar, segurando cuidadosamente sua mão frágil entre as minhas. Estou tentando ser, vovó. Estou lutando por você. Nos dias seguintes, ela começou a se comunicar mais, embora falar claramente continuasse difícil.
Ela apertava minha mão uma vez para sim, 2 vezes para não. A fisioterapeuta me ensinou exercícios para ajudá-la a recuperar as forças, e trabalhamos neles juntas com afinco. Durante uma dessas sessões, quando estávamos sozinhos, ela me chamou para mais perto. Preciso te contar, ela se esforçou para dizer as palavras. Importante. Não se esforce, vovó. Temos tempo. Ela balançou a cabeça com firmeza. Não temos tempo. Escute. Com visível esforço, ela continuou. Michael Brennan. Meu verdadeiro advogado. Ligue para ele. Michael Brennan, repeti. Não Gerald Hoffman. Sua expressão se escureceu ao ouvir o nome de Hoffman. Nunca. Meu advogado. Michael, 40 anos, tem instruções. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, a enfermeira entrou para administrar a medicação, e a vovó fechou os olhos, exausta pelo esforço de comunicação. Naquela noite, procurei por Michael Brennan e encontrei um pequeno escritório de advocacia para idosos do outro lado da cidade. Deixei uma mensagem explicando quem eu era e que Eleanor Mitchell havia me pedido para contatá-lo. Na manhã seguinte, o estado da vovó piorou repentinamente. Sua respiração ficou difícil e seus níveis de oxigênio caíram, apesar do oxigênio suplementar. Os exames revelaram uma embolia pulmonar, um coágulo sanguíneo nos pulmões, uma complicação conhecida de derrame e imobilidade. A equipe da UTI trabalhou freneticamente para estabilizá-la, mas o prognóstico era sombrio. O médico assistente me chamou de lado, com um rosto solene. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas o estado da sua avó é crítico. Sugiro que entre em contato com os familiares que queiram se despedir, por precaução. As 24 horas seguintes passaram em meio a uma névoa de intervenções médicas, conversas discretas com médicos e visitas rotativas de familiares. Papai apareceu brevemente, desempenhando perfeitamente o papel de filho enlutado para a equipe do hospital, antes de me dizer em um sussurro áspero: isso não teria acontecido se você não a tivesse estressado com suas acusações. Na noite seguinte, a equipe médica já havia feito tudo o que podia. Os sistemas da vovó estavam falhando. Sentei-me ao lado dela, segurando sua mão enquanto os monitores apitavam baixinho ao fundo. Seus olhos se abriram. Amanda, ela sussurrou, com a voz quase inaudível. Prometo. Qualquer coisa, vovó. A verdade virá à tona. Seja forte. Amo você. Estas foram as últimas palavras de Eleanor Mitchell. Ela faleceu em paz às 3h17 da manhã, comigo ao seu lado, com minhas lágrimas caindo sobre nossas mãos entrelaçadas. A dor era avassaladora, um peso físico esmagando meu peito. Eu falhei com ela, falhei em protegê-la das maquinações do meu pai, falhei em restaurar seu lar antes que ela morresse, falhei em lhe dar os últimos anos de paz que ela merecia. Papai assumiu o controle dos preparativos do funeral imediatamente, ignorando minhas sugestões com uma eficiência indiferente. Como filho dela, essa é minha responsabilidade, declarou. Eu sei o que a mamãe teria desejado. Ele não o fez. O funeral que ele organizou foi tudo o que a avó odiaria, formal, impessoal, com um caixão caro e fechado que ela consideraria um desperdício. O pastor mal a conhecia, falando em termos gerais sobre uma vida bem vivida, sem nenhuma das histórias específicas que fizeram de Eleanor quem ela era. Sentei-me na primeira fila, entorpecida de tristeza e raiva, observando os familiares que acreditaram nas mentiras do meu pai enxugarem lágrimas que pareciam pequenas demais, tarde demais. O próprio pai fez um elogio fúnebre elogiando a generosidade e a sabedoria da minha querida mãe, a mesma mãe que ele havia jogado em uma tempestade apenas algumas semanas antes. Quando chegou a minha vez de falar, abandonei a lembrança educada que havia preparado e, em vez disso, li um trecho do livro favorito da vovó, que falava de coragem diante da injustiça. O rosto do papai se escureceu ao reconhecer a mensagem direta por trás das palavras. Depois do culto, ele me puxou de lado, e sua máscara pública de pesar desapareceu momentaneamente. Vou colocar a casa à venda amanhã. Não acho que isso mude alguma coisa. Senti algo se romper dentro de mim naquele momento, o último fio de esperança de que, em algum lugar lá no fundo, meu pai tivesse alguma qualidade redentora que eu não tinha visto. Não havia nada ali além de ganância e insensibilidade. Voltar sozinha para o meu apartamento naquela noite foi quase insuportável.
Os poucos pertences da vovó ainda ocupavam cantos do espaço, seus óculos de leitura na mesa lateral, seu cardigã pendurado no encosto de uma cadeira, seus chinelos cuidadosamente dispostos ao lado do sofá, cada item um pequeno monumento à ausência. Servi uma taça de vinho com as mãos trêmulas e estava prestes a entrar em desespero quando meu telefone tocou, um número desconhecido. É Amanda Mitchell? Perguntou uma voz masculina quando atendi. Sim. Quem está ligando? Michael Brennan, advogado de Eleanor Mitchell. Acabei de receber sua mensagem. Lamento muito saber do falecimento de Eleanor. Estive fora do país e só retornei ontem. Ela era uma mulher extraordinária e uma amiga de muitos anos. Quase deixei o telefone cair. Ela mencionou você no hospital. Disse que você tinha instruções. De fato, respondeu Michael, seu tom mudando para um de determinação profissional. Eleanor veio me ver 3 dias depois de ter sido expulsa de casa. Ela foi muito clara sobre o que tinha acontecido e o que queria fazer a respeito. Temos muito a discutir, Amanda. Em quanto tempo você pode vir ao meu escritório? Pela primeira vez desde a morte da vovó, senti uma pequena faísca reacender. Talvez nem tudo estivesse perdido, afinal. O escritório de Michael Brennan não se parecia em nada com o espaço desorganizado de Patricia Goldstein. Localizado em uma casa vitoriana reformada, semelhante à da avó, o escritório ostentava painéis de madeira polida, livros de direito encadernados em couro e fotos emolduradas de Michael com vários clientes idosos, incluindo uma dele e da avó no que parecia ser uma festa no jardim, ambos sorrindo largamente. Eleanor e eu nos conhecemos há décadas, explicou Michael, notando que eu observava a foto. Cuidei do patrimônio dos pais dela, depois dos testamentos dela e de Thomas, e agora? Ele parou de falar, balançando a cabeça com tristeza. Eu deveria ter estado mais disponível quando ela precisou de mim. A culpa pesa muito. Você não tinha como saber, eu disse, as palavras familiares dos meus diálogos internos. Talvez não, mas estou determinado a fazer isso agora mesmo. Ele abriu uma pasta com o nome da vovó. Depois que Eleanor veio até mim, trabalhamos rapidamente para documentar tudo e implementar certas proteções. Ela sabia que o tempo poderia ser curto. Nas 2 horas seguintes, Michael delineou a estratégia jurídica que a avó havia iniciado. Ela assinou uma declaração juramentada detalhando as circunstâncias da transferência da casa, explicando o engano e as táticas de pressão. Ela autorizou uma investigação financeira forense que revelou a hipoteca não autorizada e as perdas com jogos de azar. Mais importante ainda, ela havia criado um novo testamento, que abordava diretamente a transferência fraudulenta e estabelecia seus verdadeiros desejos finais. A chave é provar influência indevida e deturpação, explicou Michael. Com o depoimento de Eleanor, o diário e as evidências dos motivos financeiros do seu pai, temos um caso forte. Mas há mais um elemento que pode ser decisivo. Ele apertou um botão no celular. Margarete, você poderia trazer as gravações? Gravações? Minha confusão deve ter transparecido em meu rosto, pois Michael sorriu levemente. Eleanor era mais esperta do que seu pai imaginava. Depois que percebeu o que tinha acontecido com a transferência da casa, ela começou a gravar conversas no celular. É totalmente legal neste estado que uma pessoa grave conversas das quais participa sem informar as outras partes. Margaret entrou com um pendrive, que Michael inseriu em seu computador. E lá estava a voz da avó, clara e firme, captando as interações contundentes com o pai. Richard, você me disse que aqueles papéis eram para fins fiscais. Que diferença faz o que eu te disse? Você assinou. A casa é minha agora. Conteste isso e você vai acabar em uma prisão estadual tão rápido que sua cabeça vai girar. Havia várias gravações, cada uma mais incriminadora que a anterior. Em uma delas, meu pai admitiu explicitamente ter sacado dinheiro das contas dela sem permissão. Em outra, ele discutiu com Gerald Hoffman como lidar com a senhora se ela continuasse fazendo barulho. Escutei em silêncio, atordoado, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tristeza misturada com vingança. A avó vinha reagindo à sua maneira silenciosa e metódica o tempo todo. Estamos entrando com um pedido de invalidação da escritura por fraude e abuso de idosos, continuou Michael. E há a questão da leitura do testamento marcada para amanhã. Seu pai ainda não sabe sobre o Novo Testamento.
Talvez seja sensato manter as coisas assim até que todos estejam reunidos. As 24 horas seguintes foram um turbilhão de preparativos. Reuni todas as evidências que havia coletado: o diário, mensagens de texto, registros médicos comprovando que a vovó nunca havia consultado o Dra. Phillips. Michael preparou os documentos legais e providenciou a presença de um taquígrafo na leitura do testamento para registrar o processo. Mal dormi naquela noite, ensaiando o que diria, como finalmente confrontaria meu pai com a verdade na frente de todos. Parte de mim temia que ele encontrasse uma maneira de se esquivar da responsabilidade, como tantas vezes antes. Outra parte temia que minhas próprias emoções me dominassem naquele momento crucial. A leitura do testamento estava marcada para as 14 horas no escritório de Michael. Cheguei cedo, com o estômago embrulhado, e fiquei surpresa ao ver vários convidados inesperados chegando: um representante do banco da vovó, o chefe do departamento de cuidados a idosos do hospital e, o mais chocante, Susan Blackwell, a tabeliã que havia facilitado a transferência fraudulenta da escritura. Michael cumprimentou cada um com cortesia profissional, conduzindo-os aos seus lugares na sala de conferências. Os familiares começaram a chegar, tia Judith com uma expressão desconfortável, tio Philip com uma expressão impassível, primos e parentes mais distantes chegando com expressões que variavam da curiosidade ao pavor. Papai chegou por último, ladeado por Gerald Hoffman. Ele parecia confiante, até mesmo presunçoso, acenando brevemente para mim do outro lado da sala antes de se sentar perto da cabeceira da mesa. Percebi que ele já havia trazido os anúncios de imóveis para a casa da vovó, mal esperando que ela fosse enterrada para planejar o negócio. Precisamente às 14 horas, Michael fechou a porta da sala de conferências e se posicionou à cabeceira da mesa. Obrigado a todos por terem vindo hoje. Estamos aqui para a leitura do testamento de Eleanor Mitchell. Antes de começarmos, devo esclarecer que eu, Michael Brennan, sou advogado de Eleanor há mais de 40 anos. O Sr. Hoffman, ele acenou para Gerald, nunca representou Eleanor em nenhuma função, apesar de quaisquer alegações em contrário. Papai se remexeu na cadeira, a primeira rachadura em sua atitude confiante. Além disso, continuou Michael, devo informá-lo de que o testamento que estamos prestes a ler foi assinado em 18 de maio deste ano, uma semana antes do falecimento de Eleanor, e substitui todas as versões anteriores. Papai se inclinou para sussurrar com urgência para Gerald, que parecia cada vez mais preocupado. Antes de ler o testamento, Eleanor solicitou que uma declaração em vídeo fosse exibida para todos os presentes. Michael apertou o controle remoto, abaixando uma tela na parede, e lá estava a vovó, sentada naquele mesmo escritório, olhando diretamente para a câmera. Embora visivelmente cansada e tensa, seus olhos ardiam de determinação. Se você está assistindo, eu já morri, ela começou. Quero esclarecer os acontecimentos recentes. Meu filho Richard me manipulou para assinar a minha casa por meio de fraude, alegando que os documentos eram para fins fiscais, quando na verdade eram uma transferência de escritura. Quando descobri a verdade e o confrontei, ele me ameaçou e, por fim, me obrigou a sair de casa durante uma tempestade, vestindo apenas a roupa do corpo. O quarto ficou em silêncio absoluto enquanto Eleanor descrevia metodicamente tudo o que havia acontecido: a exploração financeira, as mentiras para familiares, a avaliação médica forjada e a tentativa de tutela. Estou em sã consciência ao registrar isso, continuou ela. A ideia de que sofro de comprometimento cognitivo é uma ficção criada pelo meu filho para justificar suas ações. O Dr. Lawrence Wilson, meu médico há 20 anos, forneceu uma declaração por escrito confirmando minha saúde cognitiva, que está incluída no meu testamento. À medida que o vídeo prosseguia, Michael distribuía cópias de registros bancários mostrando saques incomuns das contas de Eleanor, juntamente com a documentação fraudulenta da hipoteca da casa. As evidências se acumulavam, item por item. Quando o vídeo terminou, finalmente me levantei, com a voz mais firme do que esperava. Pai, eu disse, olhando diretamente para ele, como você pode fazer isso com a sua própria mãe? Jogá-la numa tempestade, tirar tudo o que ela valorizava? Tentar declará-la incompetente? Tudo por dinheiro? Seu rosto empalideceu, mas a raiva logo substituiu o choque. Isso é ridículo. Mamãe estava confusa. Amanda a manipulou para fazer essas alegações. Este vídeo não vai se sustentar no tribunal. Na verdade, interrompeu Michael, o vídeo é admissível como uma declaração de morte e é apoiado por evidências substanciais que o corroboram, incluindo estas. Ele tocou várias das gravações de áudio,
enchendo a sala com a própria voz do pai fazendo ameaças e admitindo mentiras. Um por um, os familiares que apoiavam o pai começaram a se afastar física e emocionalmente. Tia Judith chorava abertamente. Tio Philip parecia que ia passar mal. O golpe final veio de uma fonte inesperada. Susan Blackwell, a tabeliã, levantou-se, tremendo. Não aguento mais isso, disse ela. Richard Mitchell me pagou $5.000 para autenticar aqueles documentos sem verificar devidamente o entendimento ou consentimento da Sra. Mitchell. Ele me disse que era um acordo familiar com o qual todos haviam concordado. Já apresentei uma declaração ao Conselho de Ética, renunciando à minha comissão de tabeliã. Papai se levantou de um salto. Sua mulher estúpida. Você assinou um acordo de confidencialidade. O que é nulo se abranger atividades ilegais, observou Michael calmamente. Papai se virou para Gerald, que já estava juntando seus papéis. Gerald, faça alguma coisa. O advogado balançou a cabeça levemente. Acho que devo me retirar deste assunto. Richard, você receberá minha carta formal de demissão amanhã. Ele se levantou e saiu da sala sem dizer mais nada. Papai olhou ao redor, desvairado, vendo antigos aliados abandonando um por um. Isso é uma conspiração, gaguejou. Eu vou lutar contra isso. Vou processar cada um de vocês. Essa casa é legalmente minha. Talvez devêssemos continuar com a leitura em si, sugeriu Michael, aparentemente imperturbável com o desabafo. Isso pode resolver algumas dessas preocupações. O que se seguiu foram os 30 minutos mais gratificantes da minha vida. O testamento da vovó desmantelou sistematicamente os planos do papai, revelando a verdadeira profundidade de sua sabedoria e previsão. O testamento de Eleanor foi uma obra-prima de justiça e previsão. Michael leu com perfeita calma profissional, mas eu pude ver a satisfação em seus olhos a cada cláusula revelada. A transferência da minha casa no número 1482 da Avenida Maple é contestada como fraudulenta, leu Michael. Estabeleci um fundo jurídico separado de $100.000 especificamente para buscar recursos legais contra essa transferência, incluindo acusações civis e criminais por abuso de idosos, fraude e exploração financeira. O rosto do pai ficou cada vez mais pálido enquanto Michael continuava. Além disso, estabeleci um fundo fiduciário irrevogável, anterior à transferência fraudulenta em 2 semanas, no qual depositei a propriedade do referido imóvel. Este fundo, o Eleanor Mitchell Family Heritage Trust, torna a transferência subsequente para Richard Mitchell nula e sem efeito, já que eu não era mais o proprietário individual da propriedade no momento da transferência. Michael fez uma pausa, permitindo que essa bomba se aprofundasse. A avó havia enganado completamente o pai. A casa nunca foi realmente dele, apesar da transferência da escritura, porque ela já havia colocado em um fundo fiduciário antes que ele a manipulasse para assiná-la. A hipoteca contraída por Richard Mitchell sobre o referido imóvel é, portanto, fraudulenta e passível de processo criminal, continuou Michael. Já apresentei queixa às autoridades bancárias competentes e ao Ministério Público. O restante do testamento detalhava legados específicos, heranças de família para vários netos, um fundo de bolsas de estudo para a faculdade comunitária local, doações para sua igreja e instituições de caridade favoritas. O pai não foi deserdado completamente, a avó não era vingativa, mas sua parte foi depositada em um fundo controlado com disposições rígidas contra jogos de azar ou gastos irresponsáveis. Quando Michael terminou de ler, a sala permaneceu em silêncio por vários longos momentos. Então, tia Judith se levantou, deu a volta na mesa e me abraçou. Desculpe por não ter acreditado em você, sussurrou ela. Mãe, eu deveria ter imaginado. Um a um, os familiares se aproximaram para oferecer desculpas, expressões de choque e compromissos de apoiar as ações legais previstas no testamento. Papai sentou-se sozinho, abandonado por seu advogado e aliados, olhando fixamente para os anúncios de imóveis que havia trazido, casas das quais jamais lucraria. Quando ele finalmente olhou para cima, a raiva havia sumido de seu rosto, deixando algo vazio e quase lamentável. Ela planejou isso, disse-lhe baixinho. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Sim, concordei. Ela era exatamente tão esperta e capaz quanto eu sempre disse que era. As semanas que se seguiram foram intensas, mas curativas. Os mecanismos legais que a avó havia implementado funcionaram exatamente como o esperado. A transferência fraudulenta da escritura foi invalidada. A empresa de hipotecas, diante de evidências de fraude,
iniciou um processo contra meu pai em vez de tentar executar o empréstimo. O promotor público abriu uma investigação sobre abuso de idosos e exploração financeira. Os relacionamentos familiares iniciaram um lento processo de recuperação. Tia Judith e tio Philip se tornaram meus maiores apoiadores, ajudando a organizar os pertences recuperados da vovó e participando de conselhos familiares para garantir que nada parecido acontecesse com outro membro vulnerável da família. Eu deveria ter visto sinais, disse Judith durante um desses encontros. Mamãe sempre foi tão independente, tão perspicaz. Eu queria acreditar no Richard porque era mais fácil do que questioná-lo. Todos nós falhamos com ela de maneiras diferentes, reconheci. O importante é que aprendamos com isso e nos protejamos melhor no futuro. Quanto a mim, a experiência transformou minha compreensão tanto de justiça quanto de família. Sempre trabalhei na área de administração de saúde, mas agora estava matriculada em aulas noturnas sobre direito do idoso e defesa do paciente. O hospital onde trabalhei apoiou essa direção, o que acabou criando para mim uma nova posição como defensora de pacientes em cuidados com idosos. Por meio desse trabalho, conectei-me com dezenas de famílias que enfrentam situações semelhantes, filhos adultos lutando para proteger pais idosos da exploração, muitas vezes por outros membros da família. A história da minha avó, que compartilhei com a permissão da família, exceto do papai, se tornou uma poderosa ferramenta de ensino sobre os sinais de alerta de abuso de idosos e as proteções legais disponíveis. A questão mais difícil que enfrentei foi qual relacionamento, se é que havia algum, manter com meu pai. Ele escapou da prisão aceitando um acordo judicial que incluía restituição, serviço comunitário e tratamento obrigatório para a dependência de jogos de azar. O dinheiro da família, ao qual ele esperava ter acesso, permanecia firmemente fora de seu alcance. No início, não suportava vê-lo nem falar com ele. A lembrança da vovó parada na chuva me assombrava intensamente. Mas, por fim, 6 meses após sua morte, concordei em encontrá-lo em um café neutro. Ele parecia mais velho, de alguma forma diminuído, o manipulador confiante substituído por um homem forçado a encarar as consequências, talvez pela primeira vez na vida. Eu estava tentando entender o porquê, eu disse depois do nosso cumprimento constrangedor. Por que você faria isso com a sua própria mãe? Papai ficou olhando fixamente para a xícara de café por um longo tempo. Comecei com coisas pequenas, pegando dinheiro emprestado das contas dela, dizendo a mim mesmo que pagaria de volta. Depois, a jogatina piorou e eu precisei de mais. Cada passo tornava o próximo mais fácil. Ele olhou para cima. Não estou pedindo perdão. Não mereço, mas sinto muito, Amanda, por tudo. Seria remorso genuíno ou outra manipulação? Eu não sabia dizer. E talvez não importasse. O que importava era que eu não permitia mais que suas ações consumissem minha energia e atenção. Ele havia escolhido o caminho dele. Eu estava escolhendo o meu. Espero que o seu tratamento ajude, eu disse finalmente. Mas preciso de tempo. Muito. Deixamos o relacionamento ali, sem nos reconciliarmos, mas também sem nos separarmos completamente, uma porta entreaberta para uma possível cura futura, mas apenas se conquistada por meio de uma mudança genuína. Enquanto isso, a vida se reorganizou em torno da ausência da vovó. A casa que ela tanto amava encontrou um novo propósito, um que a faria sorrir. No que seria o aniversário de 80 anos da vovó, nos reunimos no número 1482 da Maple Avenue, não como uma família em luto, mas como uma comunidade celebrando um legado. Centro Eleanor Mitchell para a dignidade do idoso, dizia a elegante placa junto à porta de entrada recém-pintada. Por dentro, a imponente casa antiga havia sido cuidadosamente modificada. Um elevador foi instalado ao lado da magnífica escadaria, banheiros acessíveis foram adicionados e o jardim foi redesenhado com canteiros elevados para aqueles que não conseguiam se curvar facilmente. Um centro comunitário projetado especificamente para idosos, explicou Michael enquanto guiava os familiares, oferecendo clínicas jurídicas, atividades sociais, programas educacionais e serviços de defesa de direitos, todas as coisas que Eleanor valorizou ao longo da vida. O fundo que Eleanor estabeleceu era abrangente, financiando tanto as operações do centro quanto um programa de assistência jurídica específico para vítimas de abuso de idosos. A ironia não passou despercebida. A casa que meu pai havia planejado tão desesperadamente controlar agora ajudaria a proteger outras pessoas de exploração semelhante.
Mas o momento mais marcante veio quando Michael reuniu todos na biblioteca, o cômodo onde minha avó passava incontáveis horas lendo para mim quando eu era criança, e exibiu um último vídeo. Eleanor gravou isso apenas 2 dias antes do derrame, explicou ele. Ela pediu que fosse compartilhado somente depois que todas as questões legais estivessem resolvidas. A vovó apareceu na tela, sentada em sua poltrona favorita, aquela que o papai tinha vendido no leilão de espólio e que nós tínhamos conseguido encontrar e recomprar. Minha querida família, ela começou, com os olhos límpidos e a voz firme. Se vocês estão assistindo, a verdade finalmente veio à tona. Não quero que este capítulo difícil defina a nossa família para sempre. Há algo que eu nunca contei a nenhum de vocês, algo que acho que está na hora de vocês saberem. Ela estendeu a mão e ergueu um velho livro encadernado em couro. Este é o diário de Thomas, de quando Richard nasceu. Meu marido não era um homem emocionalmente expressivo, como a maioria de vocês sabe, mas ele escreveu seus sentimentos mais profundos aqui. A avó abriu o diário e começou a ler. Nosso filho nasceu hoje. Quando a enfermeira o colocou nos meus braços, senti tanto terror de falhar com essa pequena pessoa que depende completamente de mim. Meu próprio pai era frio, crítico, nunca satisfeito com nada que eu conquistasse. Juro que serei diferente com o Richard, mas não sei como. Nunca aprendi a linguagem do amor paterno. Ela ergueu os olhos das páginas. Thomas se esforçou ao máximo, mas não sabia como demonstrar a Richard o carinho e a aprovação de que precisava. Isso criou uma ferida que nunca cicatrizou direito. Isso não justifica o que Richard fez, mas talvez ajude a explicar a amargura que cresceu nele ao longo dos anos. A sala estava completamente silenciosa. Papai nunca tinha ido a essas reuniões, mas tia Judith chorava baixinho. Digo isso não para gerar compaixão por Richard, mas para quebrar um ciclo, continuou a avó. Pessoas machucadas machucam pessoas. Entender isso pode nos ajudar a curar e garantir que esses padrões não continuem para a próxima geração. Ela largou o diário e se inclinou em direção à câmera, com a expressão se suavizando. Eu perdoo Richard, embora não possa tolerar suas ações. E deixo a todos vocês com isso: nossa família não é definida pelos nossos piores momentos ou pelos nossos maiores fracassos. Somos definidos pela forma como nos recuperamos, como aprendemos, como reconstruímos. Quando o vídeo terminou, notei algo inesperado: uma caixinha na mesa da biblioteca com meu nome. Michael acenou para que eu a abrisse. Dentro havia uma carta escrita à mão e um pequeno livro encadernado em couro, desgastado, o diário pessoal da minha avó, com décadas de existência. A carta, em sua caligrafia familiar, dizia: Amanda, minha menina corajosa, de todos os meus netos, você herdou não apenas minhas receitas, mas meu obstinado senso de justiça. Este diário não contém segredos de família, mas sabedoria familiar, as lições que aprendi ao longo da vida sobre amor, perdão e como permanecer firme quando mais importa. Deixe que isso a guie quando eu não puder mais. A maior herança que lhe deixo não são os bens materiais, mas a coragem de proteger o que é verdadeiramente valioso. Com todo o meu amor, vovó. Escondido nas páginas do diário, havia um pedaço de papel dobrado, a receita original da sua famosa torta de maçã, completa com os ingredientes secretos que ela nunca compartilhou com ninguém. Naquela tarde, na cozinha recém-reformada do centro, dei a primeira aula de culinária para idosos da região, preparando a torta de maçã da vovó enquanto contava a história dela. Enquanto o aroma familiar de canela enchia o ambiente, eu quase conseguia senti-la ao meu lado, acenando com a cabeça em aprovação. Nos meses seguintes, o centro se tornou um vibrante polo comunitário. Mais notavelmente, tornou-se um modelo para programas semelhantes em todo o estado. 2 legisladores que ouviram a história de Eleanor começaram a redigir leis de proteção aprimorada aos idosos, informalmente conhecidas como Lei Eleanor, que reforçavam as penalidades para abusos contra idosos e criavam uma melhor supervisão das transferências de propriedade envolvendo idosos. Famílias que passaram por situações semelhantes se dirigiram ao centro, compartilhando suas experiências e encontrando ajuda prática e apoio emocional. Cada história validou a visão da avó de que sua tragédia pessoal poderia se tornar um catalisador para uma mudança mais ampla. No aniversário de sua morte, estive em seu amado jardim, agora florido com novas plantas e caminhos acessíveis, observando visitantes idosos apreciando o espaço que ela cultivou por décadas. Uma pequena placa memorial refletia o sol da tarde: Eleanor Mitchell, ela transformou injustiça em legado.
A casa que estivera no centro de tanta dor e conflito havia se transformado em algo belo e curativo. Era o reflexo perfeito da própria avó, resiliente, determinada e, por fim, triunfante. Papai nunca mais voltou para casa, mas ouvi de familiares que ele havia concluído o tratamento e estava trabalhando em um emprego modesto em uma cidade a 48 quilômetros de distância. Talvez um dia houvesse reconciliação, mas esse capítulo permaneceu sem ser escrito. O certo era que a avó tinha a palavra final, da maneira mais magnífica possível. Ela havia transformado sua maior tragédia pessoal em um legado que protegeria inúmeras outras pessoas. Em seu último ato de sabedoria, ela nos mostrou que a verdadeira justiça não se resume a punir, mas sim a criar uma mudança positiva e duradoura a partir das cinzas do mal. Parada ali em seu jardim, finalmente senti paz. Boa jogada, vovó, sussurrei para o vento. Boa jogada. O que você faria se estivesse na situação da Amanda? Você já viu alguém se aproveitando de um familiar idoso? Quais sinais de alerta você acha mais importante observar? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Se esta história o tocou ou você acha que ela pode ajudar alguém a reconhecer o abuso contra idosos, curta, inscreva-se e compartilhe. Juntos, podemos proteger nossos entes queridos mais vulneráveis e garantir que eles sejam tratados com a dignidade que merecem. Obrigado por ouvir e lembre-se, o legado familiar não é medido em propriedades ou posses, mas em como cuidamos uns dos outros.